Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula no canal do YouTube. Essa aula é dedicada ao cálculo da corrente de curto-circuito em uma instalação elétrica de baixa tensão. Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Eu elaborei uma aula para vocês sobre o cálculo de correntes de falta, ou seja, cálculo de corrente de curto-circuito em baixa tensão, onde vocês vão ver uma formulação matemática simplificada, ou seja, cálculos simplificados de corrente de falta ou corrente de curto-circuito. Vamos uma breve introdução. As instalações elétricas, mesmo aquelas instalações elétricas bem planejadas, executadas e projetadas, ocorrem faltas, ou seja, ocorrem curto-circuito. Por mais que a instalação seja bem planejada e executada, pode ocorrer faltas, né? As faltas, geralmente é um termo que a gente usa, falta ou curto-circuito, é a mesma coisa. Essas faltas ou esses curtos-circuitos resultam em sobrecorrentes elevadas, né? Sobrecorrentes elevadas são correntes acima da corrente normal da instalação. Os dispositivos de proteção, pessoal, eles devem atuar com rapidez e segurança, isolando as faltas com o mínimo de danos às linhas e aos sistemas alimentadores. Então, a corrente de curto-circuito, quando ela ocorre na instalação elétrica, os dispositivos de proteção devem atuar com rapidez, isolando esse curto-circuito, né? Protegendo as linhas e os sistemas alimentadores. Se possível, essa proteção não deve alterar substancialmente o funcionamento global da instalação. Então, os dispositivos de proteção devem atuar com rapidez e segurança, se possível, sem alterar substancialmente o funcionamento global das instalações. Ou seja, circuitos seccionados permitem, né, isso que está sendo colocado aqui, né? O dispositivo atuar sem alterar substancialmente o funcionamento da instalação. Cabos, barras, chaves, disjuntores e demais componentes, pessoal, eles devem suportar o curto-circuito. Então, quando tem o curto-circuito, os dispositivos devem suportar esse curto-circuito ou a falta por um intervalo de tempo, por um determinado intervalo de tempo. 5 segundos, por exemplo, que é o caso que, quando eu tenho um curto-circuito, que o meu disjuntor tem que atuar em até 5 segundos, né? É o tempo que o disjuntor vai suportar o curto-circuito e o cabo também, durante 5 segundos, suportando esse curto-circuito. Então, cabos, barras, chaves, disjuntores e demais componentes, eles devem suportar a falta por um determinado intervalo de tempo. Ok, pessoal? Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês da dependência da corrente de falta entre condutores vivos, em linha de baixa tensão. Quais os fatores que levam à dependência da corrente de falta entre condutores vivos em linhas de baixa tensão? Nós vamos estar calculando aqui, mostrando a formulação para cálculo de corrente de curto-circuito em baixa tensão. Bom, o que vai depender? Para a instalação elétrica de baixa tensão, o que é uma instalação elétrica de baixa tensão? É uma instalação elétrica até 1000 volts em corrente alternada, conforme estabelece a NBR 5410. O valor da corrente de curto-circuito ou da corrente de falta entre os condutores vivos
depende de quê? Primeiramente, depende. Letra A, depende da impedância de toda a rede de distribuição de média. Média tensão é o quê? Acima de 1000 volts até 36.200, conforme estabelece a NBR 5410. E de alta tensão, que alimenta o defeito. Então, depende da impedância de toda a rede de distribuição e de alta. Depende do tipo e da potência das linhas de baixa tensão até o local onde ocorreu o defeito, onde ocorreu a falta. Depende também, letra C, depende da impedância das linhas de baixa tensão até o ponto de defeito. Letra C, letra D, depende, aqui na letra D, depende da resistência ou impedância da falta, é o contato geralmente mais ou menos perfeito, né? Então vai depender da resistência daquele elemento que fechou a falta, que fechou o curto-circuito, né? E dependendo também do arco. E a letra E depende do instante de início da falta, com relação à onda senoidal da tensão aplicada, que é a fase inicial que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a corrente de curto-circuito vai depender desses 5 itens aqui. Da impedância de toda a rede de distribuição de média e de alta, depende do tipo de potência das linhas de baixa tensão até o local de defeito. Letra C, depende da impedância das linhas de baixa até o local de defeito. E depende da resistência da falta, né? Da resistência do curto-circuito, né? Que é o contato mais ou menos perfeito. E depende também do instante que eu vou comentar, o instante do início da falta, né? Com relação à onda senoidal da tensão aplicada. Característica das linhas. Eu vou apresentar aqui uma tabela extraída do livro do Ademaro Cotrim. É uma tabela que mostra a seção dos condutores e as resistências. Só para vocês terem ideia, porque isso influencia o cálculo da corrente de curto-circuito, que vai depender da seção transversal dos condutores. Então, eu vou dar uma passada rápida na planilha, onde ela tem aqui nessa primeira coluna a seção nominal, a segunda coluna resistência em miliohms por metro, aqui a reatância indutiva para condutores isolados, cabos unipolares. Então, quanto é a reatância indutiva? Miliohms por quilômetro. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar um cabo de 150 milímetros. Estou aqui passando o mouse num cabo de 150 milímetros. É um cabo que possui uma resistência de 0,124 miliohms por cada metro, correto? E a indutância desse cabo, admitindo que esse cabo é isolado, ele tem uma indutância de 0,0915 miliohms por metro. Então, o curto-circuito vai depender da seção, nós vamos ver, vai depender da seção nominal dos condutores, do comprimento onde a falta ocorreu, né? Da potência, da indutância, de todos esses fatores que nós vamos estar elaborando uma formulação simplificada para o cálculo da corrente de curto-circuito. Vocês podem olhar com o cabo de 1,5, apresenta uma resistência alta, né? 12,1 miliohms por metro do cabo, enquanto aqui, ó, à medida que a bitola, que a seção vai aumentando, essa resistência tende a diminuir. Agora vamos falar um pouquinho sobre as fontes de corrente de falta. São as fontes de corrente de curto-circuito. Essas fontes, elas são consideradas fontes de corrente de falta, os geradores síncronos, os motores e os sistemas das concessionárias de energia elétrica, né? São consideradas fontes de corrente de falta. São os geradores síncronos, né? Os motores e os sistemas das concessionárias. Pessoal, quando ocorre um curto-circuito em uma instalação, estabelece-se instantaneamente um percurso de baixa impedância entre a fonte e o ponto de falta. Porque você fecha um curto, né? Então estabelece um percurso de baixa impedância entre a fonte e o ponto de falta, produzindo uma corrente de curto-circuito.
essa corrente de curto-circuito é muito elevada em relação às correntes normais daquela instalação. Então, quando ocorre um curto-circuito, você vai estabelecer um percurso com baixa impedância entre a fonte que está te alimentando e o ponto onde ocorreu a falta. Então, quanto mais próximo ou mais distante da fonte onde aconteceu o curto-circuito, maior ou menor vai ser a corrente de curto-circuito. Que é essa corrente de curto-circuito, todos os dispositivos de manobra, disjuntores, devem suportar essa corrente de curto-circuito. Tipos de corrente de curto-circuito. Nós vamos analisar dois tipos de corrente de curto-circuito no caso extremo. Então, vamos fazer a análise no caso extremo. Extremo, extremo, extremo. Por exemplo, o que eu vou falar para vocês? O fator de potência de curto-circuito ele é determinado a partir da resistência e da reatância. Então, como que eu calculo o fator de potência? Através da resistência e da reatância, do percurso que a corrente de curto-circuito está passando. Né? Se a reatância, vamos admitir, se a reatância no percurso for muito maior, se a reatância for muito maior que a resistência, a corrente de circuito é atrasada, do curto-circuito ele é atrasado 90 graus em relação à tensão. Veja o que eu estou admitindo. Vamos admitir o caso extremo. Quando tem um curto-circuito, aquele percurso de baixa impedância, a reatância indutiva é muito maior do que a resistência. Isso vai fazer com que a corrente de curto-circuito esteja atrasada em 90 graus em relação à tensão. Seria aí um caso extremo de corrente de curto-circuito. É o que nós vamos fazer a formulação. Quando o curto-circuito ocorre no instante, aqui que é importante, olha, quando o curto-circuito, vou até mostrar um desenho aqui, quando o curto-circuito ocorre no instante em que a tensão passa pelo pico, vamos aqui no desenho, curto-circuito ocorre nesse ponto. Esse ponto é o ponto onde a tensão passa pelo pico. E o que vai acontecer com a corrente de curto-circuito? A corrente de curto-circuito começa em zero. Não é? Então, a corrente de curto-circuito passa pelo zero. Então, ocorreu um curto nesse instante e foi o instante em que pegou a tensão na crista, no pico. Aí, a corrente de curto-circuito inicia em zero e essa corrente ela está atrasada de 90 graus em relação à tensão. Aí você tem essa senoide da corrente de curto-circuito, que é uma corrente que a gente chama de senoide simétrica, ou seja, é um curto-circuito simétrico. Ou seja, eu admiti que o pior caso, que é o circuito todo daquele ponto de falta, ele tem reatância indutiva maior do que a resistência. Isso vai provocar uma defasagem em 90 graus. Estou admitindo que o curto-circuito ocorre no ponto de pico da tensão. Né? Quando isso ocorre no ponto de pico da tensão, a corrente de curto passa por zero. Então, a corrente passa de zero, ela sai de zero, né? Passa pelo zero e sobe, né? De forma senoidal e simétrica. Tá? Então, esse é um caso. Corrente de curto-circuito simétrica, né? Que é uma senoide simétrica, quando mostrada aqui nesse desenho. Né? Então, tem uma tensão, é uma corrente atrasada de 90 graus, porque eu admiti que todo o percurso de curto-circuito tem reatância indutiva maior, né? Isso provoca uma defasagem, estou admitindo que o curto aconteceu no pico da onda. Logo, como tem a defasagem de 90, a onda de corrente ela passa pelo zero. Então, no exemplo aqui, ela começa em zero e passa a ser uma senoide simétrica. Existe um outro caso, se a reatância continuar, né, for muito maior ainda que a resistência, a corrente do curto-circuito, repetindo, ela é atrasada de 90 graus em relação à tensão. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou admitir
que meu curto-circuito está nessas condições, o caminho tem reatância indutiva maior, então a corrente está atrasada de 90 em relação à tensão, e vou admitir que o instante, na verdade, em que correu o curto-circuito, foi um instante em que a tensão estava passando pelo ponto zero. É o que eu estou mostrando no gráfico. Curto-circuito ocorre no instante nesse ponto aqui, onde a tensão está passando em zero. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que a corrente de curto-circuito também inicie em zero. Por quê? Porque nós estamos admitindo que a impedância do curto-circuito é uma impedância indutiva, né? Aí, o que eu digo aqui? Quando o curto ocorrer no instante em que a tensão passa por zero, a corrente de curto-circuito começará por zero também. Porém, pessoal, tem que observar que não poderá ter o mesmo eixo de simetria da tensão. Por quê? Porque ficaria em fase. E eu estou admitindo que no curto-circuito, a impedância do curto-circuito é a impedância indutiva. Então, eu tenho um curto-circuito assimétrico, né? É uma simetria. Então, o eixo de simetria ele vai ser deslocado. Vocês podem observar aqui, ó, no instante em que ocorre o curto-circuito. Perfeito? Então, existe uma certa assimetria, que vocês podem comparar com o exemplo anterior. Curto-circuito, olha a corrente de curto-circuito, simétrica. Por quê? Porque o ponto do curto-circuito ele aconteceu quando a tensão estava passando pelo pico. Nesse outro exemplo aqui, na mesma condição, o que aconteceu? Eu peguei, o curto-circuito aconteceu nesse ponto aqui, olha, nesse ponto onde a tensão está em zero, correto? E a corrente vai começar também em zero. Como existe a defasagem, eu não posso ter uma simetria dessa corrente de curto-circuito. Então, a minha corrente de curto-circuito ela passa a ser toda simétrica. Vocês podem observar aqui, ó, linha cheia, ó, corrente de curto-circuito assimétrica, né? É o que está sendo escrito aqui, ó. Quando o curto-circuito ocorrer no instante em que a tensão passa por zero, a corrente de curto-circuito começará por zero também, porém não poderá ter o mesmo eixo de simetria da tensão, porque ficaria em fase com a tensão. E como eu comentei que é um curto-circuito com impedância de curto-circuito indutiva, tem que estar atrasado em 90 graus. Né? Então, o que ocorre com a corrente? Ocorre um deslocamento, né? O eixo de simetria ele é deslocado. Olha aqui, ó. Então, é um curto-circuito, é uma corrente de curto-circuito assimétrica. Bom, cálculo da corrente de falta. O cálculo de correntes de falta é muito complexo. Na verdade, para fazer o cálculo é muito complexo. Eu vou apresentar para vocês uma formulação matemática pronta, rápida, e que apresenta uma razoável precisão em seu cálculo, ou seja, uma precisão no cálculo da corrente de curto-circuito. Nós vamos considerar, aqui está considera, né? Nós vamos considerar que o trecho a montante do transformador, né? A formulação ela considera, né? A formulação considera que o trecho a montante do transformador, corrijam aqui para mim, por favor, vamos considerar, né? Que o trecho a montante do transformador, que é linhas de rede de alta, possua uma potência de curto-circuito infinita, ou seja, uma impedância de curto-circuito igual a zero. A formulação é baseada nesse contexto, que está sendo expressa aqui no desenho, onde eu tenho a somatória das impedâncias em alta tensão igual a zero. Isso faz com que a minha SNT, que é a minha impedância, que é a minha potência, né, de curto-circuito, tenda ao infinito. Não é? Então, utilizando essa metodologia, é que nós vamos determinar as formulações para o cálculo da corrente de curto-circuito.
Para isso, vamos considerar a impedância igual a zero e a potência de curto-circuito, né, que tende ao infinito. Então, essa é a formulação. Então, vamos considerar a impedância em alta tensão igual a zero e fazer toda a formulação para calcular a corrente de curto-circuito em baixa tensão, que é a corrente IK, que é a corrente presumida de curto-circuito. Por exemplo, eu poder calcular o curto-circuito nesse ponto da minha instalação elétrica no secundário do transformador. Aqui é Sn, a potência aparente de curto-circuito. O Kn é a potência, é a tensão, né? Isso. Né? E aqui o N também é a tensão já no primário. Ok? Então, a formulação nossa é baseada numa potência infinita, né, de curto-circuito e uma impedância de curto-circuito igual a zero. Isso na rede de alta tensão, para a gente poder fazer a formulação. Cálculos da corrente de falta. Nós vamos calcular, na verdade, a corrente de curto-circuito, que é a que a gente chama corrente de curto-circuito presumida em uma instalação elétrica de baixa tensão. 380, 220 e 127. Esses são os cálculos que nós vamos fazer. Para determinar a corrente de curto-circuito presumida, é importante definir o ponto de curto-circuito. Onde é que aconteceu o ponto do curto-circuito? A quantos metros da fonte geradora aconteceu o curto-circuito? Também é importante ter em mãos a corrente de curto-circuito inicial, né? Essa corrente, pessoal, de curto-circuito inicial, vocês podem obter na concessionária de energia, né? Essa corrente de curto-circuito é a corrente no secundário do transformador. Geralmente, a corrente de curto-circuito no secundário do transformador. E esse valor, pessoal, ele não precisa calcular, ele é obtido junto às concessionárias de energia. Bom, a corrente presumida de curto-circuito em baixa tensão é a que nós vamos determinar, é que nós vamos calcular. Como que é determinada essa corrente? Essa corrente de curto-circuito, ela é chamada de IK. Essa corrente IK, ela é igual, só fazer uma correção aqui, essa corrente IK, ela é igual, essa corrente IK, pessoal, ela é igual, essa corrente IK, ela é igual a V0 dividido pela raiz quadrada de V0 ao quadrado, IK ao quadrado, mais 2 vezes V0, vezes ρ, que é a resistividade, vezes o cosseno φ. Esse cosseno φ, ou cosseno φ, é o fator de potência, na verdade, do curto-circuito, vezes L é o comprimento onde aconteceu o curto-circuito, dividido por IK0, onde esse IK0 aqui é a corrente inicial de curto-circuito definida pela operadora, pela concessionária, né, de energia. S é a seção transversal do condutor, mais ρ ao quadrado, que é a resistividade do condutor, vezes o comprimento ao quadrado, dividido pela seção transversal do condutor ao quadrado. Então, dessa forma, a gente consegue determinar IK. Então, IK é igual a essa expressão colocada, V0 dividido pela raiz de V0 ao quadrado, IK ao quadrado, mais 2V0 ρ cosseno fica L dividido por IK 0S mais ρ ao quadrado, L ao quadrado, S ao quadrado. Essa equação, ela permite vocês calcularem para circuito trifásico a corrente de curto-circuito. Então, vocês com essa equação determinamos a corrente de curto-circuito para um circuito trifásico, a corrente presumida. IK0 é a corrente de curto-circuito inicial, ela é obtida na concessionária. S é a seção do transversal do condutor, que nós vamos saber. ρ, eu vou considerar a resistividade do cabo, é igual a 22,4 miliohms milímetro quadrado metro. Eu vou considerar isso para fazer o cálculo, né? E L é o comprimento em metros do ponto da falta. Cosseno φ é o fator de potência do curto-circuito e é tabelado. V0 é a tensão de linha dividido por raiz de 3. Por quê? Porque nós estamos calculando a corrente de curto-circuito para sistemas trifásicos de baixa tensão. Ok, pessoal?
Bom, partindo daquela fórmula do slide anterior, nós podemos simplificar o cálculo da corrente curto-circuito para circuitos com tensões 220 e 380 trifásico. Como que a gente vai calcular? A corrente de curto-circuito, IK, aqui tem um sinal de igual, tá, pessoal? Ela é igual a 22 dividido pela raiz quadrada de tudo isso que está dentro aqui da minha raiz. 484 dividido por IK ao quadrado mais 100 vezes cosseno φK vezes L dividido por IK, S ao quadrado, mais 5L ao quadrado, S ao quadrado. Isso para circuito trifásico 220, 380. Para circuitos trifásicos 127, 220, a expressão é essa. IK, aqui é um sinalzinho de igual a 12,7, por todo esse número aqui. Então, essas duas expressões da corrente presumida de curto-circuito me permite calcular o curto-circuito para ρ igual a 22,4, como mostrado no item anterior, né? Vezes 10 a menos a 22,4 miliohms milímetro quadrado, lá como vocês viram nesse slide aqui, ó. Nós fizemos aqui a simplificação da expressão para esse valor aqui, tá? Então, essas duas expressões aqui, vista IK, aqui um igual, tá? IK igual a 22 por essa raiz, IK 12,7 por essa raiz, aqui define para um sistema trifásico 220 ou 380, aqui sistema trifásico 120 ou 220, todas as duas equações para sistema trifásico. Para achar o cosseno de φ, esse cosseno de φ eu comentei anteriormente que ele é tabelado. Então, ele vai depender da corrente inicial de curto-circuito que é definido pela concessionária. De 1,5 a 3 kA, fator de potência 0,9. De 10 a 20, por exemplo, na tabela, 0,3. Correto? Então, vai depender muito da corrente de curto-circuito inicial definida pela concessionária de energia. Bom, agora, vamos fazer o cálculo, a nova expressão, para fazer o cálculo da corrente de curto-circuito para circuitos monofásicos e bifásicos em 220. Aí a expressão continua IK igual a 22 dividido pela raiz quadrada de 484 dividido pela corrente ao quadrado de curto-circuito inicial da concessionária de energia mais 100 vezes o fator de potência do curto-circuito vezes o comprimento do ponto onde ocorreu o curto-circuito dividido pela corrente de curto-circuito da concessionária, vezes a seção do condutor, mais 20 vezes o comprimento onde aconteceu o curto-circuito, dividido por S, que é a seção transversal do condutor ao quadrado. Podemos simplificar também aquela expressão para circuitos com tensões de 127 monofásico, né? Continua a mesma formulação, IK igual a 12,7, dividido por 1,62, 12,7 dividido pela raiz de 1,62, corrente de curto-circuito concessionária ao quadrado, mais 57 vezes o fator de potência do curto-circuito, vezes o comprimento onde aconteceu o curto-circuito, dividido pela corrente inicial de curto-circuito da concessionária, vezes a seção transversal do condutor, mais 20 vezes o comprimento onde aconteceu o curto-circuito dividido pela seção do condutor ao quadrado. Aqui a gente tem a tabela onde é dada a concessionária. Você consegue localizar na concessionária qual a corrente de curto-circuito inicial, que é a corrente geralmente definida no secundário do transformador. Bom, agora vamos para a parte prática. Vamos fazer um exemplo. Vamos calcular qual é a corrente de curto-circuito. Vamos admitir que um circuito de distribuição trifásico, 380 volts, utiliza condutores de 16 milímetros quadrados. O circuito possui comprimento de 20 metros. Aí o que eu quero? O que nós queremos? Deseja-se determinar o valor da corrente de curto-circuito, presumida, na extremidade da linha. Ela tem 20 km na extremidade da linha. Dados. Quais são os dados? Corrente de curto-circuito inicial obtida na concessionária, vamos considerar no nosso exemplo que essa corrente de curto-circuito obtida na concessionária, que é a corrente no secundário do transformador, é 15 kA. Então, o que eu tenho na minha situação? Eu tenho um quadro de distribuição. Nesse quadro de distribuição tem uma linha trifásica com comprimento de 20 metros. Olha,
uma linha com comprimento de 20 metros. E a falta aconteceu na extremidade da linha. Aconteceu nesse ponto aqui, tá? A 20 metros desse quadro de distribuição está a fonte de energia aqui. Então, eu quero determinar qual a corrente de curto-circuito a 20 metros da extremidade da linha. Bom, para fazer esse cálculo, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, com uma corrente de curto-circuito da concessionária 15, eu vou determinar qual é o meu fator de potência de curto-circuito. Pela tabela, o meu fator de potência de curto-circuito é 0,3, olha, de 10,1 a 20 kA, o fator de potência do curto-circuito é 0,3. E vou aplicar na equação do sistema trifásico, né, da corrente de curto-circuito trifásico, que é igual, IK igual a 22, 484 IK ao quadrado, mais 100 cosseno de φK, zero, né, que é do curto-circuito, L dividido por IK, zero ao quadrado, mais 5L ao quadrado, S ao quadrado. Como é que ficaria isso? Colocando os números aqui. 22 dividido por 484 dividido por 15 ao quadrado. Quem é esse 15? IK ao quadrado, que é a corrente inicial de curto-circuito para a concessionária, 15, mais 100 vezes cosseno. Qual o cosseno, fator de potência, na verdade? Cosseno de φK, zero. 0,3, então vezes 0,3, vezes 20, que é o comprimento da minha linha, pessoal, tá aqui, ó, 20, dividido por IK0, em KVA, tá? Em KVA, não, desculpa, em KA, 15 vezes 16. Quem é o 16? É a seção transversal do condutor, ó, tá aqui, ó, 16 milímetros, passando o mouse aqui, ó, 16. 15 vezes 16, ou seja, IK0 vezes 16. IK0 é a corrente inicial da concessionária, de curto-circuito, ó, 15 vezes 16, que é a seção do condutor, mais 5 vezes L ao quadrado. Quanto que é L? 20 metros, 20 ao quadrado, dividido por 16 ao quadrado. Quem é esse S ao quadrado? É a seção transversal, 16 ao quadrado. Fazendo esse cálculo, vocês usando a calculadora aí, a corrente IK de curto-circuito é igual a 6,2 kA. Então, qual é a corrente de curto-circuito a 20 metros da linha? Ou seja, na extremidade da linha, 6,2 kA. E o que acontece se eu quisesse fazer o cálculo no meio da linha? A linha tem 20. Eu faço um curto-circuito no meio, o que vai acontecer com a corrente de curto-circuito? Vai aumentar ou vai diminuir? Só vocês olharem essa componente aqui, né? Olhando por essa componente, o que acontece? Quando o L diminui, né? O que vai acontecer com o curto-circuito? A corrente de curto-circuito vai aumentar, não é? Por que essa corrente de curto-circuito aumenta? Porque diminui aqui o comprimento, né? Vocês vão ter esse termo e esse termo. Aqui, na hora de fazer as contas, né? Essa corrente de curto-circuito, quando diminui a distância, ela está mais próxima da fonte, essa corrente de curto-circuito tende a aumentar. Se a gente faz aqui por 10, você vai ficar 5 vezes, se eu considerar o curto em 10, vai ser 5 vezes 10 ao quadrado. Não é? 5 vezes 10 ao quadrado. Aí o que vai acontecer? A raiz aqui dentro vai diminuir. Se a raiz aqui diminui, o elemento dentro da raiz, a raiz vai diminuir, o que vai acontecer com a corrente de curto-circuito? Vai aumentar. Então, a corrente de curto-circuito aumenta quando eu estou no meio da linha, por exemplo. Ou seja, quando a distância diminui. A distância do ponto de falta diminui do ponto aqui do meu quadro. Não é? Então, vocês podem em casa fazer o exemplo, né? Fica para vocês para casa, fazer o exemplo para calcular essa corrente de curto-circuito, ao invés de 20 metros, fazer o curto-circuito no meio da linha. Vocês vão ver que a corrente de curto-circuito tende a aumentar, porque a raiz aqui embaixo diminui. Se ela diminui, IK aumenta. Bom, agora vamos fazer o cálculo da mesma forma, né? Usando os mesmos dados. Porém, a tensão que eu vou utilizar é um circuito de distribuição, agora não é mais um circuito trifásico, um circuito monofásico de 220. E vou calcular o curto-circuito a 20 metros da linha. O fator de potência continua o mesmo, porque eu vou adotar a mesma corrente inicial da concessionária de curto-circuito, 15. Então, o meu cosseno φ é 0,3.
Aí vou aplicar a expressão do circuito monofásico, que é essa expressão aqui. Logo, a minha corrente de curto-circuito para o mesmo circuito, porém, ao invés de trifásico, para um circuito monofásico, fazendo o cálculo, a minha corrente de curto-circuito fica igual a 3,67 kA. Lembrando que se eu diminuir aqui o ponto de falta, ó, se for a 10 metros, essa corrente também aumenta. Ou seja, o ponto de curto-circuito, ele influencia no valor da corrente de curto-circuito. Se essa raiz diminui, ela pode diminuir com a diminuição de quem? Com a diminuição de L. Se eu diminuir L, eu estou diminuindo o ponto onde aconteceu a falta. A falta aconteceu a 10 metros. Eu vou entrar com 10 aqui. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue, com esses equacionamentos e essa aula que eu elaborei para vocês, que foi até pedido das pessoas que me mandaram um e-mail, que queriam uma metodologia para calcular a corrente de curto-circuito. Como é muito complexa, eu procurei na literatura, inclusive no livro da Ademar Coutrin, uma formulação mais simples, né, mas que pudesse ser capaz de calcular a corrente de curto-circuito, que é a corrente presumida, com uma certa precisão. Bom, como eu já comentei, essa aula foi elaborada fazendo uso da bibliografia do livro do Ademar Coutrin, que é uma edição de 2009, que é o livro de instalações elétricas. Um abraço a todos e espero que vocês tenham condições de calcular a corrente de curto-circuito em circuitos de baixa tensão.